Olá, boa tarde. No programa de hoje você vai poder conferir a relação entre a obesidade e os transtornos psicológicos, a importância da urologia para a saúde do homem e também os depoimentos de vários pacientes que passaram pela técnica bypass. Obesidade em Destaque está no ar. Quem sofre com a obesidade por muitas vezes se sente culpado pelo problema, já que relaciona o excesso de peso com a falta de força de vontade e de autocontrole. Então acompanhe o ponto de vista do psicólogo Bruno Mader sobre este assunto. Em geral, essa é a culpa é uma situação de relação com a gente mesmo que as pessoas têm, né? A pessoa com uma baixa autoestima, a pessoa depressiva, em geral, vai ter uma ideia muito ruim de si mesmo. Vai se achar feio, ruim, que não faz as coisas direito. Quando isso excede o normal, o comum, aí a gente está tendo um problema. A pessoa obesa, a pessoa que tem excesso de peso, se começa a se culpar por isso, a coisa só agrava. Então, junta uma baixa autoestima de quem não gosta muito de si com uma tendência, uma propensão a se alimentar, né? Então, ela vai se culpar por não conseguir fazer uma coisa e por não conseguir já se culpa de novo. Os problemas psicológicos que a pessoa obesa pode ter, desde a baixa autoestima e da depressão e transtornos de ansiedade, também os transtornos podem ser causados devido à relação com as outras pessoas. Então, por ela ser discriminada por ser gorda, por ela ser discriminada pelos outros colegas, pelos colegas acharem que ela tem a obesidade, por ser falta de caráter ou por ser preguiçosa, e isso atrapalhar as relações interpessoais dela, isso é um problema que pode acontecer, que ela vai ter que arrumar estratégias para lidar com isso, se defender de ofensas. A gente tem uma sociedade que impõe que a gente precisa ser o melhor, ser o mais bonito e que a gente precisa consumir. A partir do momento que nós não somos o que é esperado e o que é dito e nós tentamos de alguma forma compensar pelo consumo, a gente vê a obesidade como uma consequência disso, o exagero pela alimentação, né? O estresse é uma situação normal do ser humano, então, como se fosse o nosso nível de atenção ficar elevado por uma situação de perigo. Então, se você tem uma prova importante, se você tem uma situação no trabalho que você quer atingir, você vai ficar estressado, vai ficar atento, e a partir do momento que a gente passa pela situação, o estresse tende a diminuir e a gente se acalmar, passar pela situação. A partir do momento que uma pessoa vive em constante estado de atenção, o estresse fica elevado e não há esse descanso. Nesse sentido, o organismo busca as formas de recompensa, formas de prazer que o estresse elevado traz, né? Então, uma compulsão, uma ansiedade, uma pessoa que acha que tem alguma coisa aí presente, como uma baixa autoestima, uma imagem ruim de si mesma. Imagina uma pessoa que tem uma imagem ruim de si mesma o tempo todo. Ela vai ficar estressada, nunca vai atingir o que gostaria de ser. E nesse sentido, pode haver daí a compensação dentro da alimentação, né? A partir do momento que a alimentação, que a relação da pessoa com a alimentação e com a comida rege a conduta, isso é um transtorno alimentar. Então, se a pessoa não sabe o que fazer, não está buscando pensar, puxa vida, isso é um problema na minha vida e eu preciso de ajuda. Quem vai poder me ajudar? Existe ajuda profissional? Existe. E isso pode ser buscado no SUS, em convênios, em consultórios particulares. Mas também poder ver dentro da família, ver quem na família apoia, quem é mais próximo, né? Tem gente que é da família, mas não é tão próximo assim, né? Mas poder ver quem é mais próximo, conversar sobre o problema, dividir o problema, dividir a dificuldade. Quando for procurar ajuda profissional, pode ir em conjunto,
tendo alguém para apoiar é sempre mais fácil, né? Hoje vamos acompanhar depoimentos de pacientes que realizaram a cirurgia pelo método bypass intestinal. Eles estiveram reunidos na Associação Paranaense de Estudos sobre a Obesidade. Acompanhe agora o depoimento do paciente Daniel Adler. Ele fala sobre as mudanças na vida dele após a cirurgia. Nós estamos aqui na Associação Paranaense de Estudos sobre a Obesidade, onde está sendo realizado o encontro dos lazarotizados, pacientes operados pela técnica bypass, cirurgia realizada pelo Dr. José Lazarotto. Estamos aqui com um dos pacientes submetidos a este procedimento, Daniel Adler. Daniel, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse procedimento. Por que você escolheu ser operado por essa técnica bypass? Eu, com 22 anos de idade, eu estava com 216 quilos. Então eu tinha que tomar uma atitude. Ou ficava aguardando, engordar até tendo um fim trágico que é caixão ou alguma outra consequência dada pela obesidade, ou correr atrás de algum método de cirurgia para emagrecer. Olhei métodos como balão gástrico, olhei capela, olhei todas as cirurgias possíveis. Daí um advogado, amigo do meu pai, chegou e falou assim: olha, vá conversar com o Dr. Lazarotto, ele faz uma técnica nova. Eu cheguei até ele e ele me passou sobre a cirurgia dele. Ele falou sobre o intestino, falou sobre a absorção, falou que não mexia no estômago, que eu poderia comer normal sem ter nenhum receio de engordar, utilizando a água como um bem comum, como coadjuvante para me ajudar a emagrecer. E dentro disso, eu falei assim, olha, que excelente. Parei e comecei a pesquisar. Porque no meu grupo de amigos tinham médicos, pessoas que estavam fazendo medicina, tinham fisioterapeutas, falaram assim, olha, pesquise, que era uma novidade. Isso há 12 anos atrás era uma novidade. Peguei, pesquisei bem e falei assim, não, tomei a decisão, vou operar. Operei, estava com 206 quilos, hoje eu estou com 98 e sem nenhum arrependimento. Com exame de sangue, com minha parte de vitaminas, tudo normal, com um peso excelente e utilizando água como método para emagrecer. Daniel, referente à alimentação, você pode comer de tudo? É verdade que pouco tempo depois da cirurgia já pode ir numa churrascaria? Como é que é esse pós-operatório? Como é que é a alimentação? Então, você passa por 15 dias à base de uma sopa, à base de uma dieta que ele passa. No 16º dia você pode ir numa churrascaria. Meu 16º dia foi num churrasco, aniversário do meu tio. Fui lá comer a carne, comendo tudo que ele coloca, que o Dr. Lazarotto passa, que você pode comer da dieta. Comi o churrasco, daí no meu 46º dia você está liberado para comer o que você quiser. O 46º dia meu foi em uma pizzaria. Eu comi a rodo. Então, eu posso dizer, não tem problema nenhum. Você não me restringiu a algum tipo de comida. Eu posso comer de tudo sem nenhum problema. Hoje, após realizar esse procedimento, você teve todo esse benefício. Você realizaria a cirurgia do estômago? Por exemplo, se você pudesse optar, você mudaria essa opção da cirurgia ou não? Eu vou ser bem claro. Eu tenho uma amiga, ela operou 1 ano antes do que eu, do estômago. Quando eu operei, ela já estava magra. E, vamos dizer assim, a gente se encontrou esse tempo atrás, então ela está com quase 13 anos de operado, eu estou com 11, eu estou com 98 quilos. Ela, quando operou, ela foi para 55, hoje ela está com 110, ela voltou a engordar. Daí eu fui conversar com ela, falando assim, ó, o que aconteceu? Ela falou assim, eu não consigo comer. O que me satisfaz é leite condensado e chocolate derretido. Não vou deixar isso para conseguir me satisfazer. Ela voltou a engordar por causa disso. E Daniel, como que é a relação médico-paciente do Dr. Lazarotto? Posso falar, é excelente. Da mesma forma, quando ele me tratou na primeira consulta, quando eu cheguei lá, gordão, ofegante, falando assim, ó, doutor, esse é o meu problema, ele me atendeu com uma educação, é uma pessoa que transmite uma energia excelente para você, assim. E me atendeu muito bem. Dessa mesma forma ele me atendeu na primeira consulta, da mesma forma ele me atendeu dentro do centro cirúrgico quando eu fui operar, da mesma maneira ele teve o atendimento comigo no pós-cirúrgico, nos exames periódicos que ele coloca para você fazer com 6 meses, com 1 ano, 1 ano e 6 meses e 2 anos que ele pede para você fazer, e todas as outras vezes que eu fui para fazer meus exames periódicos de sangue, tudo para ver como é que eu estou. E mesmo fazendo esses exames eu vejo cada dia que não tem nenhum problema. E dessa forma ele me atende. Sei que ele sempre está prontidão se eu ligar para ele. Ele está sempre de prontidão, não para atender só a mim, mas a todos. E uma coisa eu posso falar como paciente, mesmo indo no consultório, o celular dele não para de tocar. Não para de tocar mesmo. Sempre tem paciente querendo falar com ele, ou pessoas com vontade de querer fazer a cirurgia, querendo entrar em contato com ele.
e ele atende todos da mesma forma, tanto ele quanto a equipe dele. Isso é uma certeza. O que se fala ou qualquer coisa diferente é intriga da oposição. Em breve você vai poder conferir uma entrevista exclusiva com o Dr. Lazarotto. Ele vai falar sobre as diferentes técnicas de cirurgia para redução de peso e também sobre o método bypass intestinal. Fique ligado e não perca este programa. Quase sempre o urologista é visto como médico que trata apenas do aparelho urinário. Mas o profissional vai muito além dessa definição. Consegue ver o paciente de forma integral e se preocupa inclusive com a obesidade. Acompanhe agora a entrevista com o urologista Tadeu Breni Filho. O urologista é o médico do homem. Existe um programa do Ministério da Saúde de urologista ser definido hoje também como médico do homem e se preocupar não só com cálculo, com próstata, com a parte sexual, mas olhar o homem como deveria ser, na forma integral, como os ginecologistas já fazem com a mulher e fazem muito bem feito. Existe um programa já, a Sociedade Brasileira de Urologia tem um ônibus que percorre o Brasil inteiro, nas capitais, cidades do interior, divulgando a saúde do homem. Não existe uma revista para o homem saber que tem que correr mais, que tem que se alimentar melhor. Enquanto que na mulher, você vai na banca, está cheio de Cláudia, Nova, essas coisas, né? O homem não tem, precisaria ter. Então, eu vou ver. Paciente que tem muitos cálculos renais, eu vou mandar tomar bastante líquido. Vou mandar também para o nefrologista fazer avaliação bioquímica. Paciente que tem uma história familiar de câncer, de próstata, eu vou segurar comigo dizendo que todo ano ele tem que vir aqui no meu consultório. Obeso. Vem um obeso, um sobrepeso. Eu olho para ele, meço a circunferência abdominal, mais de 100 centímetros de fita na altura do umbigo. É preocupante. Se ele tiver colesterol alterado, a gente vai chamar de síndrome metabólica. Então ele vai ter uma das queixas comuns, que é disfunção erétil. A testosterona dele vai estar lá embaixo dele. Às vezes precisa até repor hormônio para ele. Os endócrinos têm feito muito bem isso, a gente também. Sobrepeso, obeso. Passou de 100, 120, 130, opa! A gente já começa a ver um homem com uma potencial complicação no futuro dele. Não estou preocupado com ele agora, no hoje, mas sim daqui a 10 anos. Então eu sempre recomendo, olha, vamos fazer um exercício, vamos diminuir a comida, eu quero tomar um remédio ou fazer a cirurgia. Ótimo! Então vamos encaminhar para o cirurgião que faça a cirurgia da obesidade. Geralmente esses serviços têm reuniões mensais para que esse obeso candidato à cirurgia vá nessa reunião, participe, troque ideias com outros ex-gordinhos que já passaram pela cirurgia, para ver que valeu a pena, que ele melhorou tudo. Então a gente se preocupa muito com isso. Porque um obeso vai ter diabetes, vai ter disfunção erétil, vai ter um risco maior de infarto, vai ter muito mais complicações, varizes, trombos venosos graves. Então, quando eu vejo um obeso mórbido, eu sempre dou esse toque. Olha, você quer ver seus netos crescerem? Temos que fazer um drama, porque o homem é difícil vir no médico. Você não imagina como. Normalmente, quando ele vem com a mulher. E você não sabe, elas nos contam a história que elas fizeram para que ele viesse. Vem os filhos, é uma briga danada e ele vem e depois ele agradece. Por quê? Porque quando vai no urologista, o urologista vai fazer o toque, né? O exame da próstata, tem que colocar o dedo pelo ânus para examinar a próstata. Mas a falha também está no urologista que não fala para o homem aonde que vai examiná-lo. Então tem que examinar, tem que falar com o doente lá, eu vou examinar o seu canal de água, tudo bem? Então já existe uma dificuldade de vir ao urologista. Mas quando vem o sobrepeso, quando vem esses, eu acho que uma boa conversa, olhar nos olhos dele e não se virar no teclado do computador, ficar olhando para o computador, nem olhar para o doente e não saber o que ele está fazendo, né? Isso é muito ruim.
Então, acho que essa é a melhor adequada, é olhar o homem como um ser humano, na sua integral. Saúde física, mental, sexual, social também. Como é que está em casa, como é que está no seu emprego. Isso é muito importante. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista durante o encontro na Associação Paranaense de Estudos sobre a Obesidade. A paciente Vicky Youssef fala sobre os motivos que a levaram por optar pelo método bypass intestinal. Esse daqui é o primeiro encontro promovido pela Associação Paranaense de Estudos de Obesidade. Nós estamos aqui agora com a garota bypass. Como assim, garota bypass? É a garota bypass, é a Vicky. Oi, Vicky, quanto tempo, tudo bem? Tudo bom, e você, Cid? Tudo bem, Vicky, tudo bem. Você estava falando para mim antes da entrevista que você fez a cirurgia já vai para 8 anos, é isso? Exatamente, 8 anos. E a gente lembra nesses momentos, porque até esquece que é operada. O passado não foi muito bom, Vicky. Justamente por quê? Por causa da obesidade, é isso? Exatamente. Não só a questão do peso, mas também a questão de um problema que eu sempre falo e que eu acho que prejudica algumas mulheres, que é com relação a quem tem intestino preso, né? E hoje a maioria das mulheres sofrem com esse problema também. Então, duas coisas que hoje não fazem mais parte da minha vida. Esses problemas já não existem mais. Fora a parte do preconceito, a parte da baixa estima, que naquela época era tudo muito meio complicado, né, Vicky? Com certeza. Eu acho que quando você está bem, o seu profissional, a sua vida pessoal, tudo tende a dar certo. Então é realmente muito importante que você esteja, né, se gostando. Então quando a gente tem autoestima baixa, realmente a tendência de você não conseguir se sair bem, tanto no profissional quanto no pessoal, mesmo com família, dentro de casa, é muito mais complicado. Vicky, o que motivou você? Por que a sua opção da cirurgia do bypass? Bom, quando eu pesquisei, a primeira informação para mim que era muito importante era com questão a ser uma cirurgia reversível. Então isso para mim é importantíssimo. A hora em que você consegue ter essa possibilidade, você perde um pouco do medo, porque, afinal de contas, é uma cirurgia. Apesar de ser simples, o pós também é simples, mas a principal informação é dela ser reversível e, claro, você poder ter uma vida normal. Claro, fiz uma pesquisa, mas de maneira nenhuma, porque eu acho que na hora em que você precisa mutilar o teu organismo e ter que se privar depois de você comer, ou seja, você privar e você ter que depois tomar, enfim, remédios, questão de vitaminas, então acho que você passa psicológico, se passa a não ter, né? Imagina que vida é essa, né? Você não poder se reunir, não poder marcar um churrasco com os amigos, né? Ou eu vou levar a minha comidinha do lado, então não dá certo. Vamos falar do dia da cirurgia, aquele friozinho na barriga e tal, e vamos fazer a cirurgia. Como é que foi o dia da cirurgia? Você fez a cirurgia acordada? Sim, a gente fica o tempo inteiro conversando com o doutor, então a equipe realmente ela é aconchegante, digamos assim. Então você realmente se sente totalmente confiante, o doutor Lazarotto e toda a sua equipe. Então porque é um momento delicado, então realmente ali você sabe que está com profissionais. E quanto tempo demorou a sua cirurgia? A minha cirurgia demorou em torno de 5 horas, mais ou menos o período total, né? Até ir para o quarto. Aí no dia, na recuperação, como é que foi? Em 15 dias a pessoa já começa a comer carne e tal? É assim mesmo que funciona? Exato. Em 15 dias você já está na churrascaria, literalmente. Eu sei que no segundo dia a pessoa já está andando pelos corredores e tal. A recuperação é muito rápida, né? Não, a recuperação é super rápida. No segundo dia, realmente, você já anda, você já... É claro, é uma cirurgia, então tem os seus cuidados, mas não é nada complicado. Agora, como isso? A pessoa faz essa cirurgia do bypass com o Dr. Lazarotto, a pessoa em 15 dias já está comendo carne e não engorda. Ela consegue comer normalmente como nós, às vezes até um pouco mais, e a pessoa não engorda nunca mais. Exatamente. Então, essa é a maior vantagem, né? Então, quer dizer, além de você ter uma vida totalmente normal, você não precisa mais se preocupar com a questão do regime, né? Hoje você contar calorias, que era o que eu fazia sempre, né? Então, puxa, hoje já comi X, não posso comer mais. Então, realmente, você come à vontade e tem uma vida totalmente saudável, totalmente perfeita, sem nenhum medicamento. Então, a única coisa que você faz na hora do almoço é o quê? É você tomar água.
Que é uma coisa até gostosa, né? Assim, não. E sem contar que a água, depois que eu passei a tomar, pele, cabelo, unha, quer dizer, melhorou, né? Então, assim, a água realmente ela tem um monte de propriedades positivas. E isso só auxilia e é super fácil. Fala pra mim, Vicky, qual é a diferença hoje de vida? A diferença entre ser obeso e não ser obeso? Como a gente não passou por isso, só você mesmo que passou por esse problema de obesidade pode falar pra gente. Claro, é uma diferença total, né? Então a gente pode dizer que realmente é outra vida. Não há como você querer fazer comparações. Então é muita diferença porque você realmente passa a ter uma vida social, você passa a ter uma vida profissional melhor com relação a emprego, com relação a marido, família. Então é perfeito, é muito bom. Os benefícios que você teve com essa cirurgia, a gente sabe que você já sai da sala de cirurgia já com uma plástica, já é uma grande vantagem, né? A vantagem é essa, você já sai sem barriguinha nenhuma, né? Você já faz abdominoplastia, então assim, sem contar outros benefícios também, que eu tô lembrando agora, até devido a conversar e até acompanhar outras pessoas que também fizeram a cirurgia, é justamente com relação à questão assim, diabetes, então pessoas que têm às vezes outros problemas de saúde, realmente com a cirurgia acaba resolvendo completamente. Criança. Hoje, Vicky, é vida nova. Hoje a autoestima tá lá em cima. Hoje você anda de moto, você sai com o namorado. Hoje sai para dançar. Hoje é vida nova. Então, a partir da cirurgia, você realmente passa a ter uma vida social perfeita, né? Você vai a restaurantes, você viaja mais. Eu passei a viajar muito mais depois que eu fiz a cirurgia. Então, realmente é uma outra vida. Imagine você as dificuldades enfrentadas por quem passou por 3 cirurgias mal-sucedidas de redução de peso. Quem fala sobre o assunto é o paciente Francisco Cordeiro, que finalmente encontrou o método adequado. Confira. Hoje, nós estamos vendo aqui o seu Francisco, ele está com esse sorriso no rosto e tal, mas nem sempre foi assim a vida do seu Francisco. O seu Francisco passou por vários problemas de saúde devido à obesidade e ele vai contar pra gente essa história. Só para começar a entrevista, senhor Francisco, o senhor estava me dizendo que o senhor praticou 3 cirurgias de obesidade. É verdade isso? É verdade, eu passei por 3 procedimentos cirúrgicos. O primeiro foi na tentativa de emagrecer mesmo. O senhor, quantos quilos o senhor pesava? Na faixa 180 quilos. 180 quilos? 180. Conta pra gente um pouco das dificuldades que o senhor tinha em caminhar, em pegar um transporte coletivo, em ir no cinema, andar de avião, porque praticamente nem todo lugar tem adaptação para pessoa obesa, na verdade. Isso é um fato mesmo. Na realidade, eu fiz uma comparação com um amigo meu. Isso que começou a me dar desespero, porque eu comparei com um amigo meu que tem ainda 250 quilos, né? Então eu vi que, por exemplo, ele não pode viajar de ônibus, não pode viajar de avião. E quando eu comecei a perceber que eu estava entrando nesse processo, né, de que eu, por exemplo, no avião precisa o extensor, né? Que mais? No ônibus, você, quando viaja com 2 pessoas, não tem condições de sentar porque atrapalha a pessoa do lado, né? Era um transtorno total na vida do senhor. Cinema é aquela confusão também, né? Que as cadeiras são muito estreitas, tudo mais. Restaurante tem que colocar 2 cadeiras. Então a gente vai começando a fazer parte dos excluídos, né? Os obesos. Exatamente. O senhor tinha problema de diabetes também? Tinha problema de diabetes. Eu tenho uma diabetes a mellitus, né? Aquela tipo 2, que é a decorrência da obesidade. Exatamente. Isso aí com muita dificuldade que a gente encontra a cura, não é verdade? Exatamente. Medicamento direto, acompanhamento médico, né? Mudança na alimentação, substituição do açúcar pelo adoçante, redução do carboidrato e coisas assim. Mas isso não é fácil para o obeso, né? Agora o senhor fez a cirurgia do Dr. Lazaroto. Faz quanto tempo já que o senhor fez a cirurgia? Eu fui operado dia 2 de dezembro de 2012. De lá pra cá já perdeu quantos quilos? Eu já emagreci, dos 180 que eu tinha, eu já emagreci 32 quilos, né? De todo esse processo, né? Eu agora, na revisão que eu fiz com ele, eu estou reajustando algumas coisas no que diz respeito à diminuição do medicamento. Uma outra coisa é
a mudança na alimentação que é necessária, né? Que é a introdução de uma quantidade maior de água e que eu estou me adaptando a esse processo ainda. Sr. Francisco, como é que foi a recuperação do senhor? A gente já sabe que na cirurgia passada que o senhor fez, houve complicações, mas nessa que o senhor fez agora, nessa cirurgia, como é que foi a recuperação? Olha, bem diferente, né? Porque, primeiro, eu tive um acompanhamento pós-cirúrgico, como tenho até hoje, né? E isso me fez uma grande, fez e faz, digamos assim, uma grande diferença. O fato de eu ter o acompanhamento da enfermeira que me acompanhou foi a Natália, o fato de eu ter uma equipe, né? Eu passei por todos os cirurgiões plásticos que acompanham o Dr. Lazarotto, sempre muito bem atendido, muito bem recebido, sempre muito bem acompanhado. A receptividade aqui no hospital também é muito boa. Já fui atendido por ele várias vezes na clínica dele, em Manaus, já voltei com ele, já vim aqui no hospital. Das vezes que eu vim, eu fui muito bem recebido. Então esse acompanhamento, como eu tinha colocado anteriormente, ele faz uma diferença brutal, é vital essa diferença do acompanhamento pós-cirúrgico. Conta pra gente, como é que é a sua vida hoje? Depois da cirurgia, depois de todas as dificuldades que você passou com outras cirurgias, agora como é que é a vida do seu Francisco? É uma coisa assim, esplendorosa, uma coisa maravilhosa. Autoestima lá em cima? Lá em cima, é. A gente fica numa felicidade muito grande, né? Por exemplo, de recuperar, por exemplo, assim, as paqueras, né? Sabe, assim, as pessoas voltarem a se interessar por você, porque existe um preconceito mesmo com a questão do obeso, né? O obeso tem que trabalhar muito para ter um processo de conquista. O senhor falou sobre a paquera, então vamos lá. Esse assunto é um assunto que eu demorei para entrar com o senhor, mas eu vou ter que tocar nesse assunto. Aí arrumou uma namorada, tal, vocês vão sair para jantar. E aí, a hora de jantar? Eu não acredito. O senhor consegue, o senhor come normalmente? Na realidade, o que eu estou fazendo além desse processo da cirurgia, e eu recomendo que as pessoas que façam esse processo, que elas também façam, tão importante quanto a cirurgia, o pós-operatório é o acompanhamento psicológico. Então eu estou agora, com esse acompanhamento psicológico, eu estou aprendendo a parar, saber a hora de parar, sabe? Do tipo assim, eu estava almoçando agora há pouco com um amigo meu, o Carlinhos, né, aqui de Curitiba, que eu admiro bastante, também lá de Porto Velho, aí ele falou para mim assim, cara, você comeu menos, já está satisfeito? Eu falei, já. E isso diz respeito a essa capacidade que você pode recuperar e desenvolver de parar, de saber a hora de parar, né? E com a cirurgia é muito mais tranquilo isso, porque ela também diminui parte do apetite. Vida nova. Vida nova. O que passou, passou. O que passou, passou. Realmente, Cid. Esse aqui é o seu Francisco, uma simpatia de pessoa, direto de Rondônia, Porto Velho, cidade quente lá em São Francisco. É muito quente, realmente E ele veio direto para cá, para quê? Para esse encontro aqui, promovido pela Associação Paranaense de Estudos sobre Obesidade. Ele veio por livre, espontânea vontade, veio aqui dar um abraço no Dr. Lazarotto e aproveitou para bater esse papo com a gente aqui. Em breve você vai poder conferir uma entrevista exclusiva com o Dr. Lazarotto. Ele vai falar sobre as diferentes técnicas de cirurgia para redução de peso e também sobre o método bypass intestinal. Fique ligado e não perca esse programa. E Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você quiser rever as entrevistas, tirar dúvidas, sugerir algum tema, é muito fácil. É só acessar www.obesidadeemdestaque.com.br. E até o próximo programa.